Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com todos vocês. Estamos aqui novamente, aqui na Unicursos Campinas, Leonel, professor aqui de informática, e hoje vamos começar a falar do Microsoft Excel. Essa ferramenta que realmente cai bastante em concursos, você pode ver bastante concurso que vai cair Excel, e realmente é uma ferramenta que às vezes derruba muita gente, né? Mesmo porque envolve matemática também, então vamos tentar fazer essas aulas aqui de uma maneira que fique bem tranquilo para vocês trabalharem. Ok, então vamos lá. Primeiro, falando um pouco do Excel. Então, ele é aquele sistema responsável por fazer planilhas eletrônicas, certo? Então, eu vou fazer uma planilha eletrônica através do Excel, uma planilha de cálculos. Essa planilha eletrônica, ela tem dois nomes que é importantíssimo a gente lembrar, porque no concurso, às vezes cai esse nome e ele me salva a pátria para poder resolver uma questão, que é o quê? A pasta de trabalho. O que é uma pasta de trabalho do Excel? É o arquivo. Um arquivo que você cria no Excel é uma pasta de trabalho. Então, cada arquivo seu é uma pasta de trabalho. Este arquivo, ele é composto do quê? De planilhas. Planilha é cada abinha que vai aparecer na parte inferior lá da tua janelinha do Excel. Então, cada uma daquelas abinhas na parte inferior, estamos falando de uma planilha. Essas planilhas, elas têm o quê? 16.384 colunas, que são identificadas por letras, e 1.048.576 linhas, que são identificadas por números. Tenho que saber isso? É interessante. Algum outro concurso, eventualmente, né, não tem nada para perguntar de Excel, né, que é uma ferramenta que quase não tem funcionalidade, vai lá e me pergunta, né, quantas linhas tem a bendita planilha do Excel. Então, fiquem sabendo que eu já vi isso caindo. Ok. O cruzamento de uma linha, que é o número, e uma coluna, que é a letra, é chamado de célula. Mesmo conceito que nós vimos na aula de Word, célula, cruzamento de uma linha com uma coluna. Ok. E a identificação dessa célula é o que nós chamamos de referência. Tá? Então, olhando para a tela do Excel. Na tela do Excel, como sempre, temos que saber o nome das coisas, né? Então, primeiro a gente tem os títulos das colunas. Vocês vão observar que são essas letras. E também temos os títulos das linhas, que são os números. Tá? Ok. Também tenho as barras de rolagem, que eu vou poder encontrar nesse canto direito. Eu tenho a guia de planilhas, lembrando que o Excel 2016, ao contrário das versões anteriores, ele inicia com uma planilha apenas. Muito cuidado com essa pegadinha, tá? Se eu faço uma prova de uma versão anterior de Excel, a resposta seria 3. Quantas planilhas vem por padrão? Mas o Excel 2016 passa a trazer uma só. E aqui eu também consigo fazer a navegação entre essas planilhas. Também no canto direito vocês vão encontrar um nível de zoom. E assim como na aula de Word nós falamos daquelas questões importantes que mudam a vida, sim, aqui também tem. O máximo de zoom que o Excel permite é 400%. Tá? Falando um pouco ainda das colunas, os nomes das colunas, como eu falei, eles são identificados por letras. Só que aí ocorre o quê? Um dia a gente chega na letra Z. Né? 26 caracteres. E eu preciso de ter 16.384 nomes. Então, depois da letra Z. Depois da letra Z, vai ser o quê? AA. Ok? E aí depois AB, AC e assim sucessivamente. Mas vai chegar no AZ. Quando chegar no AZ, eu vou ter o BA. Eu vou subir uma letra na primeira e eu vou reiniciar em A. Isso vai chegar algum dia andando, né, vai chegar no BZCA, mas vai chegar um dia em ZZ. Quando chegar no ZZ, a próxima é o quê? Aumenta uma letra. AAA. E aí segue a vida. AAA, vai chegar até o momento que vai ser AAZ, aí vai ser ABA, vai chegar o momento que vai ser AZZ, aí vai ser BAA, e assim segue a vida. Até que um dia vai chegar na última coluna, que é a coluna 16.384, que é a XFD, tá? Que é a última coluna. Ok. Trabalhando dentro do Excel, vocês vão observar que existe, quando eu tenho uma célula selecionada, bem no seu canto inferior direito, há um pontinho. Esse pontinho é o que nós chamamos de alça de preenchimento. Tá? Quando eu clico sobre ele e arrasto para outras células, ele vai fazer alguma espécie de preenchimento. Não existe uma regra padrão, por isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente for fazer uma questão no concurso. Tá? Então, quando eu pressiono este botão,
né, e arrasto, ele vai preencher com alguns valores. E o comportamento, como eu disse que não existe um padrão, depende do que foi selecionado, tá? Mas independente do que está selecionado, eu sempre consigo mudar ao clicar neste botão ao final aqui de onde eu arrastei, eu consigo mudar o padrão, tá? Ah, ele copiou o valor? Não, mas eu quero que faça uma série. Não, eu quero que traga apenas a formatação. Olha, quando eu quero que traga somente a formatação, é similar ao pincel que a gente viu lá no Word, né? Preencher sem a formatação, ou preenchimento relâmpago. Mas vamos entender o que eu tenho, por exemplo, de preenchimento. Quando eu falo de número, se eu tiver um número selecionado, apenas um, o padrão do Excel é fazer o quê? Copiar. Ok? Muito cuidado com essa pegadinha. Porque às vezes ele falou lá na questão que está um número selecionado e você acha que está preenchendo. Não está. Ele copia. Tá bom? Mas se eu tenho dois números selecionados, aí como que eu trabalho? Eu vou pegar a diferença deles. Qual que é a diferença? É de 3 positivo, se eu arrastar aqui para baixo, né? Então, 8 menos 5, 3. Ou seja, se eu arrastar para baixo, ele vai aplicar essa diferença nas demais. Vai ser 5, 8, 11, 14 e 17. Ele vai subindo de 3 em 3, tá bom? E se o número tiver associado a uma palavra? Né? Eu já vi caindo eventualmente isso numa prova, é uma pegadinha. Porque um selecionado, notem, ele também vai fazer a sequência. Diferente do que nós vimos apenas um número. O número seguido, né, o texto seguido de um número, ele vai fazer um preenchimento de sequência. E, obviamente, se eu tiver dois selecionados, eu vou pegar essa diferença e essa diferença vai ser aplicada às demais. Então, item 1, item 3, diferença de 2, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Tá? E meses? Meses, suponha que eu tenho lá julho selecionado, né? Julho, se eu arrastar, vai acontecer o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro. Um mês selecionado, ele já faz sequência. Se eu tiver 2 meses selecionado, a mesma regra do cálculo de diferença. Eu tenho 2 meses selecionados. De julho foi para setembro, pulou um mês, pulou agosto. Perfeito. Então, julho, setembro, de setembro vai para novembro, de novembro vai para janeiro e assim sucessivamente. Tá? Eu calculo a diferença entre os dois e vai dando essa continuidade. Ok? O mesmo vai valer para dias da semana, o mesmo vai valer para data. Se eu colocar uma data, vai dar a mesma sequência. Ok. Equações. Uma dica. Então, uma dica de Excel para equações. Essa dica, pessoal, incrivelmente caiu numa questão da Sesgran Rio, onde falava o seguinte: digite as equações em letras minúsculas. Por quê? O Excel transforma todas as partes corretas da fórmula para maiúsculo. E aí estava na questão falando, mas por que isso? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é a sequência. Quando houver um erro na tua fórmula, este erro permanece em letra minúscula. O Excel, ele converteu tudo que está correto para maiúsculo. Então, se eu digitar minhas fórmulas em minúsculo, eu vou conseguir identificar erros da digitação da minha fórmula, porque o que está correto está maiúsculo e o que está incorreto permaneceu em minúsculo. O Excel trabalha com os operadores, né? E os 4 operadores, também caiu numa prova da Sesgran Rio isso, que são os aritméticos de texto, de comparação e de referência. Então vamos estudá-los um pouco aqui. E aí, para esse estudo que nós vamos fazer, sempre se lembre que uma fórmula começa com um igual. Pegadinha de concurso. Exceto se você iniciar com um operador positivo ou negativo. O Excel ele coloca automaticamente o símbolo do igual depois. Tá? Então, por exemplo, se eu digitar numa célula do Excel, abra o Excel na sua casa, menos 5 vezes 4 e der um Enter, ele calcula. Mas se eu digitar 5 vezes 4, ele não calcula. Eu tenho que colocar ou o símbolo do positivo ou do negativo. Operadores aritméticos. Operadores aritméticos são os clássicos, né? Adição, subtração. Lembrando que no Excel a gente não vai usar xizinho, pontinho, é o asterisco para multiplicação, é a barra para divisão. A potência a gente utiliza o circunflexo e a porcentagem que a gente utiliza o símbolo da porcentagem. Ok? Então vamos lá, alguns exemplos. Se eu colocar igual a 1 mais 2, claro, vai dar 3. Né? Vão lá digitando no seu Excel, vocês vão vendo essas coisas acontecendo. Igual a menos 1 vezes 2, menos 2.
Se eu colocar igual a 2 circunflexo 3, nós estamos falando da potência. É como se eu tivesse 2 ao cubo. 2 ao cubo, 8. Agora, um cuidado importantíssimo é a porcentagem. A porcentagem ela é maldosa para concurso. Por quê? Olhem só, uma simples mudança de operador, o resultado é diferente. Se eu colocar igual a 100 vezes 5%, vai dar 5. Mas se você colocar igual a 100 mais 5%, vai dar 100,05. Por quê? Porque o Excel ele trata o operador de porcentagem dividindo o número que está associado a ele por 100. Ok? Então, se ele divide por 100, o que faz a diferença no fim das contas é o quê? O operador. 100 vezes 0,05, que é 5 dividido por 100, vai dar 5. 100 mais 0,05 vai dar o quê? 100,05. Então, sempre divida o valor anterior à porcentagem por 100, tá? Para não errar uma questão. Continuando. Concatenação, que é o exinho comercial, é um operador de texto. Lembrando que caracteres entre aspas significa texto. Se está entre aspas, eu estou falando de texto. Ok, então vamos para alguns exemplos. Igual a tudo, eu coloco o e-comercial junto, ele vai ficar tudo junto. Ficou estranho, né? Ficou emendado, ficou coladinho, tudo junto. Mas por quê? Concatenação é o quê? É colocar uma palavra no final da outra. Então, se eu quero que tenha um espaço entre as duas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que botar a concatenação do espaço. Olha o segundo exemplo. Igual a tudo, e-comercial, abre aspas, espaço, fecha aspas. E-comercial junto vai ficar como? Tudo, espaço, junto. Agora deu certo. Nossa, que coisa legal, né? Eu vou lá e vou querer escrever tudo junto numa célula do Excel e eu faço uma fórmula. Não, então vamos ver uma coisa prática aqui interessante. Se eu tivesse uma tabela com o nome e sobrenome, e eu preciso de ter uma coluna com o nome completo, eu vou digitar de novo? Não, né? Eu vou colocar o quê? Igual a uma referência e comercial, o espaço, porque eu tenho que colocar o espaço entre as duas, e a outra referência. Com isso, nessa terceira coluna, eu vou ter o nome completo dessa pessoa, sem precisar de digitar. Operadores de comparação são aqueles que eu vou utilizar para fazer um teste, para fazer uma validação. Então eu tenho igual, menor, eu vou pular o menor igual rapidamente, maior. Por que eu estou pulando os outros? Porque o símbolo matemático eu não tenho no teclado. Então, como eu não tenho no teclado, eu tenho que fazer de outra forma. Menor ou igual é o símbolo do menor seguido do igual. Maior ou igual é o símbolo do maior seguido do igual. E o diferente, que é o símbolo do menor seguido do símbolo do maior. Quando eu uso esses operadores, o resultado sempre vai ser verdadeiro ou falso. Tá? Exemplos. Se eu fizer igual a 1, maior ou igual a 2, é uma pergunta. 1 é maior ou igual a 2? Nesse caso vai dar falso. Mas se eu colocar igual a 1 diferente de 2, o resultado vai ser verdadeiro. Onde que isso vai aparecer? Na minha célula. Na célula minha do Excel vai aparecer isso. Digitem aí, vocês vão ver. Então, olha lá, é isso que acontece. Ó. Igual a 1 maior do que 2, o que vai acontecer? Falso. A minha célula vai estar preenchida com a palavra falso. E os operadores de referência? Esses aqui a gente vai explorar um pouco hoje, mas com certeza a gente vai falar muito desses operadores nas demais aulas. Por quê? São aqueles que são usados nas funções do Excel, para você criar um grupo de células. Então, sempre que eu quero criar um grupo de células, eu vou usar os operadores de referência, que são dois pontos, ponto e vírgula. Eu deixei a palavra espaço, porque realmente, se você deixar um espaço entre duas referências, é um operador. Tá? Fica ali só como referência, que é um espaço. Ok. Como que se escreve a referência? Sempre vai ser o nome da coluna seguido pelo nome da linha. Ou seja, sempre você vai poder enxergar A1. Nunca 1A. Isso não é uma referência válida. Vamos pegar um exemplo então. Primeiro pensando no dois pontos. O dois pontos, A1, dois pontos, A5, o que eu tenho? É a célula A1, A2, A3, A4 e A5. Nossa, né? Como que eu enxergo isso? Então vamos enxergar isso.
Pessoal, qual que é a minha dica para vocês na hora da prova? De novo, gasta um tempinho ali, faz um desenho, dá certo, vocês vão ganhar tempo de fazer um desenho. Ok, você tem lá a tua planilha para você achar o A1 até A5. Localiza o A1, batalha naval, né? Coluna A, linha 1. Acha o A5, coluna A, linha 5. Quem é A1, dois pontos A5? Pega esse dois pontos e chama ele de até. A1 até A5. Então, é todo mundo que está nesse retângulo onde as extremidades eu localizei. Portanto, esse aqui é o meu A1 até A5. Tá? E esse outro caso? B2, dois pontos C4. Dois pontos B2, dois pontos C4 é o B2, B3, B4, C2, C3, C4. Como? Está aqui a nossa planilha de novo. Onde que está B2? Coluna B, linha 2. Onde está C4? Coluna C, linha 4. Quem é o conjunto? O conjunto é todas as células que estão dentro desse retângulo onde eu localizei as extremidades. Então, esse aqui é o meu conjunto B2 até C4. Tá? Ok, agora para identificar o operador espaço, vamos fazer a seguinte brincadeira. Eu vou pegar dois grupos. O espaço é a interseção, tá? Eu vou pegar B1, dois pontos, B5. Quem que é? Então, pelo que nós vimos na aula agora, B1, B5 é esse retângulo. E eu vou botar um espaço A2, dois pontos, C4. Quem que é A2, dois pontos, C4? Tá aqui, né? Coluna A, linha 2, coluna C, linha 4, é esse retângulo aqui. Ok, então quem é a interseção? Quem que apareceu nos dois conjuntos? São exatamente quem? B2, B3 e B4. Tá? Esses três foram que apareceram nos dois conjuntos. Então, quando eu usar, por exemplo, soma B2, dois pontos, B5, espaço A2, dois pontos, C4, fiz o desenho, eu vou ter que somar quem? 8, 9, 10, que é quem está na interseção. E por fim, para a gente entender o ponto e vírgula, que é para fazer a união. O ponto e vírgula, ele vai agrupar as células, os conjuntos de células. Nesse caso simples, né? A1, ponto e vírgula, B2, ponto e vírgula, C4. Ele está falando quem? É a célula 1, é a célula B2, é a célula C4. Então lá, A1, B2 e C4. Certo? Simples assim. Ok, então vamos aumentar um pouco. A1, dois pontos, A5, B2, dois pontos, C4. Quem que está aqui? Todo esse grupo. Por quê? Onde está A1, A5? A1, A5. É o retângulo que envolve os dois. Onde está B2, C4? B2 e C4. É todo o retângulo que envolve esses dois. Portanto, quem é o meu conjunto? A1, dois pontos, A5, ponto e vírgula, B2, dois pontos, C4. Todas essas células que estão destacadas. Tá? Se fosse uma questão de fazer soma, eu vou ter que somar todos esses valores. Ok, para a gente ir chegando próximo aos exercícios, vamos falar um pouco da barra de fórmulas. A barra de fórmulas, ela aparece logo acima dos meus títulos de colunas. E é onde, se eu entrar em alguma célula com conteúdo, o seu conteúdo aparece nessa área. Por exemplo, se for uma fórmula, aqui vai estar essa fórmula para mim. Ok? Mas o que eu quero destacar para vocês? Isso tudo que nós estamos falando de referência, eu posso também dar nomes para essas referências e depois usar esse nome nos cálculos. Então, por exemplo, eu estou aqui numa situação onde a célula D8 está selecionada. Como que eu sei? Aqui, ó, D8. Ele está me mostrando, D8 está selecionado. Então tá, se D8 está selecionado, então suponha que eu queira fazer uma fórmula onde a célula D8 seja um valor de desconto. Então eu vou clicar sobre essa área e vou digitar a palavra desconto. Digitei a palavra desconto, a partir confirmei, dei enter, a partir deste momento eu posso continuar usando o D8 na fórmula, B8 vezes D8, normal, mas eu também posso fazer o quê? Igual a B8 vezes desconto. Por quê? É aquela célula que eu destaquei. Se eu selecionar um grupo de células, eu posso dar um nome para o grupo de células também. E aí, ao invés de toda vez colocar A1, dois pontos, A5, eu posso utilizar esse nome. Para a gente, então, entender um pouco aqui, vamos fazer umas questões. No Microsoft Excel, em sua configuração original, as linhas são apresentadas na horizontal e definidas por números, de 1 a 1.048.576. As colunas, por suas vezes,
são apresentadas na vertical e definidas por letras, iniciando na letra A e avançando com as letras B, C, D e assim sucessivamente. Existe um total de 16.384 colunas. A coluna após a coluna Z é... Será que na hora que eu falei isso na aula você pensou assim, nossa, que coisa tonta? Gente, o pessoal cobra isso em concurso. Isso aqui é uma utilidade para a vida da gente sensacional, só para passar no concurso. Perfeito? Passou no concurso, esqueça que a vida é assim. Mas vamos lá, depois da coluna Z, o que a gente falou aqui? Depois da coluna Z é a AA. Certo? Depois da Z, eu volto a A, mas eu acrescento um A na frente. Assim como um dia eu vou chegar na coluna Z seria qual? Acrescento um A e volta tudo a A. A. Segundo caso. Em uma planilha elaborada no MS Excel, a célula A1 possui a palavra casa e a célula B1 a palavra amarela. Uma fórmula que pode ser colocada na célula C1, de modo que ela exiba o resultado da concatenação dos conteúdos das células A1 e B1, exibindo casa amarela com espaço entre as duas palavras, é. Como que eu consigo fazer uma equação que vai trazer casa amarela com espaço? Eu consigo colocando a referência, lembrando que eu falei para vocês que a concatenação não acrescenta espaços, portanto eu tenho que concatenar um espaço e depois a outra referência. Nesse caso, a resposta é letra B. E por fim, considere a planilha do MS Excel em sua configuração original apresentada parcialmente na figura. Ao selecionar as células C2 e D2 e arrastar a alça de preenchimento para a esquerda até a célula A2, os números que serão apresentados nas células B2 e A2 são correta e respectivamente. Entenderam? Ele selecionou essas duas células e foi na alça de preenchimento que está aqui e arrastou para a esquerda. Qual que vai ser o valor? Então, qual que vai ser o resultado neste caso? Neste caso, quando ele arrastar para a esquerda, o resultado vai ser o quê? 0 e 1. Vamos entender? Se eu arrastei para a esquerda, então, no sentido que eu estou arrastando, qual que é a diferença entre as células? Menos 1, certo? 1 menos 2, menos 1. Então, nesse sentido, eu estou descendo 1. Menos 1, então o próximo aqui vai ser 0 e o seguinte vai ser menos 1. Portanto, resposta respectivamente 0 e menos 1. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para o concurso Tribunal de Justiça, escrevente técnico judiciário. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório, curso completo para você ser aprovado no concurso escrevente técnico judiciário. Dá uma olhadinha aqui comigo, olha só. Tudo que você vai ter de vantagem estudando conosco, tá? Vantagens do curso: acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações, e o curso fica válido para você durante um ano. Teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E também material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para você ter aí, servir como material de apoio. Além disso, você vai receber uma série de bônus, olha só, apostilas por matéria, com teoria e questões comentadas, certo? E também caderno de questões para você treinar. Um banco de dados de questões para você mandar super bem. Valor especial de lançamento do curso de R$ 497 por apenas R$ 279 à vista ou 12 vezes de R$ 28,86, tá bom? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, beleza? Aí vai ter um botão lá de quero comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Aprovei Concursos.
Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 19 99792 2427. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Vou ficar te aguardando dentro da plataforma, hein? Então clica no link agora, faça a sua matrícula e inicie a sua preparação. Valeu, grande abraço e até mais.